Hoje falaremos sobre casos criminais que, de alguma forma, envolveram videogames durante o seu ato brutal, seja ele influenciando o crime ou sendo usado como uma desculpa da grande mídia. Quer saber se os videojogos realmente são capazes disso? Então fica aí que nesse vídeo vamos te contar tudo. Esse é o crime mais conhecido da lista, já que infelizmente virou algo famoso na cultura pop, contando com músicas inspiradas, filmes e até jogos. Em 20 de abril de 1999, os Estados Unidos sofriam um dos maiores atentados escolares já feitos. A Columbine High School teria sido invadida por dois atiradores fortemente armados e eles eram Eric Harris e Dylan Klebold, estudantes da escola que estavam sofrendo o ataque em questão. O atentado foi muito bem coordenado e contava com armas de fogo, explosivos caseiros e até mesmo um carro-bomba. E isso foi suficiente para matar 12 alunos, um professor e deixar 21 feridos. Mas como isso aconteceu? E os videogames realmente influenciaram Harris e Klebold a cometer essa atrocidade? Bom, para explicar isso, vamos voltar 3 anos desde o crime. Em 1996, Eric e o seu amigo tinham um site privado para hospedar mapas de Doom, um jogo 3D violento lançado na época. Até então, nada demais. Mas o que começou como lugar para hospedagem de mapas, virou um local para os amigos depositarem seu ódio. Já em 1998, a mãe de Brooks Brown, um dos amigos de Eric, acabou vendo o conteúdo do site e denunciou para o xerife Jefferson County, que mesmo lendo as escritas sobre eliminar alunos e professores, resolveu esconder o boletim de ocorrência, o que só foi revelado em 2001, 2 anos após o massacre. Depois do atentado de Columbine, vários estudos sobre o perfil dos assassinos foram feitos, e o FBI concluiu que os dois assassinos tinham distúrbios mentais, sendo um psicopata e o outro sofrendo com depressão severa. E claro, tudo isso somado ao bullying. Mas a gente sabe que não é tão simples assim, né? Quando a mídia descobriu que um trecho do diário dos assassinos dizia "será como Doom", já era. Foi o suficiente para eles tirarem um deles da reta e colocar a culpa nos games. Mas 25 anos depois, John Romero, o game designer de Doom, deu sua declaração sobre o ocorrido. Não fizemos comentários sobre isso na época, porque não era o momento para isso, mas sabíamos que não éramos a culpa. Alguém doente fez aquilo. E sabíamos que era isso. Vamos começar o caso contextualizando vocês e quem era cada uma das 3 meninas envolvidas no caso. Elas são Peyton Leutner, Anissa Weier e Morgan Geyser, todas com 12 anos na época do crime. Já que a Morgan era muito retraída e não tinha amigos, a Peyton que acabou chegando para conversar e elas viraram melhores amigas. Já na 7ª série, a Morgan conheceu a Anissa e elas rapidamente se aproximaram, já que as duas tinham as mesmas coisas em mente, até mesmo ideias mórbidas. A Peyton não se dava assim tão bem com a Anissa, porque, de acordo com ela, a Anissa sempre a destratava. Mas com a Morgan, isso era totalmente diferente. Ela e a Anissa compartilhavam essa ideia de solidão, e isso só foi aumentando, junto com a conexão delas. Em 30 de maio de 2014, foi o aniversário da Morgan, e claro, ela chamou as duas amigas para passar o dia com ela. Elas chegaram aí numa pizzaria e em seguida foram para casa de Morgan, onde teve festa do pijama e elas brincaram a noite toda. Tinha sido um dia perfeito, até chegar no dia seguinte. Logo cedo, as 3 se arrumaram e decidiram ir ao parque. A mãe de Morgan estranhou, já que ela mal saía de casa, mas deixou, já que ela estaria acompanhada de suas amigas. Elas foram pro meio da mata do tal parque e, chegando lá, o terror começou. A Morgan pediu para Peyton deitar no chão e colocou alguns gravetos em cima dela, como uma espécie de ritual macabro. E ao comando da Anissa, a Morgan desferiu 19 golpes na Peyton. E claro que ela não entendeu o que estava acontecendo e entrou em estado de choque. Ao tentar se levantar, as duas a seguraram no chão, disseram para ela não se mexer para não perder muito sangue e fugiram. Em um último ato de desespero, Peyton conseguiu se arrastar até a estrada e foi encontrada por um ciclista que rapidamente chamou a polícia. A menina foi levada o mais depressa para o hospital e quando sua mãe viu seu estado, qualquer esperança foi embora e ela só conseguia dizer: "Você vai ficar bem, nós te amamos". A polícia, logo após entender o que estava acontecendo, saiu em busca das duas suspeitas do crime, Morgan e Anissa. Algumas horas depois, elas foram encontradas em uma estrada fugindo da cidade.
Ao iniciar o interrogatório, os detetives queriam saber como isso aconteceu e por que fizeram isso, já que as três eram amigas. Após algumas perguntas, os detetives tiveram uma resposta que os deixou intrigados, e ela era Slenderman. Quem descobriu a criatura foi Anissa, através do site Creepypasta Wiki, e logo mandou para sua amiga Morgan. As duas, ao ficar lendo suas histórias e vendo imagens por dias, acabaram acreditando que ele era real, e que se não desse uma oferenda, o homem esguio mataria suas famílias. Claro que isso era uma mentira, já que o personagem tinha sido criado anos atrás em um fórum de internet. Isso foi usado contra as criminosas no júri. No julgamento, as duas foram acusadas de tentativa de homicídio. Depois de várias análises psicológicas, a Morgan foi diagnosticada com esquizofrenia precoce e a Anissa com um transtorno delirante. Devido à gravidade do crime, as duas foram julgadas como adultas e pegaram sentenças absurdas. A Anissa pegou 25 anos de reclusão em um hospital psiquiátrico, já a Morgan pegou 40, também em um hospital psiquiátrico. Elas podem ser soltas a qualquer momento, e isso só depende se elas vão estar aptas para viver em sociedade ou não. Na madrugada de 5 de agosto de 2013, foram ouvidos disparos. E de uma hora para outra, 4 membros da família Pesseguini haviam sido assassinados: o pai, a mãe, a avó e a tia-avó. Mas faltava um integrante, o Marcelinho, o filho da família. Mas onde ele estava e o que aconteceu com ele? Antes de contar isso, eu vou precisar explicar sobre a família em si e quem era Marcelo Pesseguini. Segundo pessoas próximas, todos estavam muito bem e eram felizes juntos. Os pais eram policiais e as avós eram donas de casa, nada fora do normal. Já o Marcelinho era um menino aparentemente comum de 13 anos, que ia para a escola, brincava e jogava videogames, porém com uma condição que diminuía sua expectativa de vida. Ele tinha uma doença chamada fibrose cística, e se para um adulto já é ruim saber que pode morrer a qualquer momento, imagina para uma criança. E isso era sempre reforçado por uma das avós. Isso claramente mexeu com a mente do menino, o que pode ter sido um dos motivos para aumentar a predisposição para o crime. Os pais também aproveitaram essa baixa expectativa do Marcelinho para ensinar coisas que talvez ele não teria tempo para aprender, como dirigir e atirar com armas de fogo. Vocês já viram onde isso vai dar, né? O pequeno Marcelo não estava com a cabeça no lugar e já estava misturando a fantasia com realidade. Chegou a um ponto de chamar os amigos da escola para criar um grupo de mercenários e fugir de casa. E sim, esses planos chegariam a um ponto sem volta. Com essas ideias na cabeça e já tudo esquematizado, o Marcelinho se preparou e numa madrugada assassinou seus 4 parentes com a arma da sua mãe. Após o crime, ele foi para a escola com o carro da família e tentou chamar seus amigos, que claro, não aceitaram. Assim que acabou a aula, Marcelinho ainda voltou para casa e depois de ver o que havia feito, acabou tirando sua própria vida. Investigações iniciais acharam que aquela cena perturbadora teria sido um acerto de contas, já que os pais eram policiais. Mas conforme a investigação foi se desenrolando, estava óbvio que quem teria feito aquilo já estava dentro da casa e tinha sido o Marcelo Pesseguini. Com o tempo, a perícia acabou achando um perfil do Marcelinho no Facebook que tinha foto de um personagem de Assassin's Creed, o que fez com que todo mundo virasse os olhos para isso e que esquecessem todo o resto da história. Para quem realmente joga videogame, sabe que isso vai muito além de um simples jogo e que tem muito mais a ver com o que acontecia dentro da família. Esse aqui é um vídeo bem diferente do normal, mas é um assunto que está sempre em alta e sempre tem discussão sobre os jogos influenciar ou não nos atos de criminosos. Mas para você, jogos realmente têm esse poder ou não? E lembrando que talvez, só talvez, esse vídeo seja apenas a parte 1. Quem sabe não podemos trazer uma parte 2 no canal, se vocês gostarem. Então é isso, galera, vamos ficando por aqui. Já deixa o like, se inscreve e faça todo o ritual do YouTube. Valeu e até a próxima.